dentro do mesmo ciclo, né, o Zaidan? Uma coisa vai puxando a outra. Com isso, sobe a taxa de juros e a gente vê a economia caminhando para um momento mais delicado, apesar de outros indicativos que a princípio parecem bons, mas também têm um impacto negativo na inflação. É um trem difícil, né, de entender como que essa inflação é calculada. Essa semana, por exemplo, a gente teve a divulgação de dados positivos, né, do desemprego. Na maior parte do país a gente teve uma estabilidade, mas em 7 estados a gente teve recorde, inclusive, de taxa de desemprego caindo, o que é uma notícia positiva. Mas a economia não enxerga a coisa exatamente desse jeito, porque quanto mais gente tem com o dinheiro, mais se gasta, mais isso pressiona os preços e acaba jogando a inflação um pouco mais para cima, né, Zaidan? Essa é a ditadura do mercado financeiro, do capital financeiro. O pessoal do Banco Central fica preocupado quando há diminuição do desemprego, o que é uma estupidez, né? Eles fazem o cálculo primário, ou seja, mais gente empregada, você tem um aumento do salário médio, mais consumo, portanto, mais pressão sobre os preços. Ocorre que, primeiro, a economia brasileira é muito menor do que deveria ser. E nesse crescimento do emprego ou redução do desemprego, é bom dizer que o IBGE contabiliza sujeito que está ocupado. Não é que ele está com a carteira assinada, Isso, com um bem salário lembrado. razoável. Ele está ocupado. Né? O nível do salário continua muito baixo, a precariedade do trabalho multiplicou-se, potencializou-se com aquela ridícula reforma trabalhista que fizeram. E o mercado pressiona. E os juros são usados como uma armadilha e como uma chantagem. Não há nenhum motivo para os juros estarem onde estão, para a taxa Selic estar onde está. Até porque o grande problema das contas públicas está na dívida pública. E a dívida pública cresce sempre que a Selic cresce. Um ponto a mais na Selic tem a ver com algo em torno de 50 bilhões de reais a mais na dívida pública. Ou seja, esse 0,50 que promoveram na reunião passada e provavelmente repetirão em dezembro, na última reunião do ano do Copom, cada 0,50 de aumento significa 25 bilhões de reais a mais na dívida pública. Nos últimos 12 meses, Ana, o Brasil gastou algo parecido com 820 bilhões de reais só com o custo da dívida. E essa dívida tem de ser auditada. Você não vai fazer um levantamento do que ocorreu desde o Brasil colônia, porque lá já a dívida privada era assumida pela coroa e depois isso foi assumido pela República Independente e antes disso pelo Império, né? Depois da independência e depois com a República. Dívidas privadas que se transformaram em dívida pública. Mas esqueçamos esse período e tomemos os últimos 50 anos, desde o desaparecimento do padrão ouro, que era o lastro do dólar. Isso fez com que houvesse emissão de dólares, dólares fossem oferecidos mundo afora, com juros de 3, 4%. O Brasil tomou muito dinheiro emprestado. Depois vieram os petrodólares, provocados pela crise do preço do barril do petróleo em 73. Os árabes começaram a emprestar dinheiro, sempre dólar. O Brasil se endividou e, de repente, o juro que era de 3, 4% saltou para mais de 20%. Vem a crise da dívida, a inflação pesada, mas todo o problema das contas públicas está diretamente relacionado, é provocado, é produzido pela dívida pública. E como hoje nós temos 70% da dívida em reais, ela é interna, a Selic virou o grande instrumento, porque ela é indexador de boa parte dessa dívida. Muita gente ganha dinheiro com o aumento da Selic. É o festival dos rentistas, é o paraíso dos rentistas. E eles conseguiram colocar uma canga no governo. E esse pacote que vem aí, de novo vai atacar quem? O pobre. Não vai atacar subsídio, não vai atacar emenda parlamentar, bilhões e bilhões de reais de emendas parlamentares, não vai mudar o sistema tributário em relação aos bancos, ao sistema financeiro que é altamente privilegiado. Os caras vão em cima do salário mínimo, da previdência, do benefício de prestação continuada.
que é aquele que alcança quem não tem nada, né? Pessoas de idade que não têm aposentadoria, pessoas com deficiência que não têm a menor possibilidade de trabalhar. É isso que vai ser atacado mais uma vez, né? E o capital financeiro, mesmo depois desse pacote, continuará exigindo mais cortes do governo. E até agora o que se vê, obviamente, o pacote não será tão draconiano como queriam Haddad e Simone Tebet. Não será. Mas será um sinal claro de capitulação ao capital financeiro, que é quem governa de fato o país. Isso.